Então, para quem está assistindo gravado, bem-vindas, bem-vindos, que bom estar aqui. É, a gente vai falar hoje do Vesak, é a lua cheia que acontece em maio, é a lua cheia de Buda, e ela é mais que um evento astrológico, é um evento espiritual, espiritualista. E é mais do que algo relacionado a uma religião. Não tem a ver com o budismo ou não budismo ou religiões orientais, exatamente. É um tema muito importante para o planeta, porque é um portal de iluminação, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso. Eu acendi um incenso, uma velhinha. Então a gente vai falar de tudo isso e muito mais. É, mas para a gente entrar nesse tema que é tão profundo, eu vou convidar todo mundo para fazer um minutinho de silêncio, só para a gente trazer a presença, para a gente chegar no aqui e agora. Então respira profundo, encontra uma postura, não precisa ir para a postura de meditação das rosas, só se você quiser, né? Vai para sua uma postura confortável, fecha suavemente os seus olhos, se conecta com a sua respiração, relaxa. Limpa as energias do dia, do que foi, do que você viveu, do que você passou. Solta, libera, se entrega para esse momento, para receber essas informações, para se abrir para esse novo que vem, para essas informações importantes, abrir os seus canais aí de recepção, de percepção cósmica, sutil, celeste. Corta o seu cordão de enraizamento, cria um cordão de enraizamento novo, firme, esticado, transparente, te enraizando no centro da Terra. Sobre a sua cabeça visualiza um grande sol dourado e deixa esse sol te preencher, te banhar com essa energia divina da mais alta vibração. E a gente silencia um instantinho, silenciamos no momento presente, em toda a nossa presença. E vamos voltando para cá, pro aqui, pro agora, agora sim. Depois de silenciar um instantinho, a gente já chega aqui mais inteiro, com o coração aberto. E aí, gente, eu vou falar para vocês sobre o Vesak, né? O Vesak de 2025 é a lua da iluminação de Buda. Vou contar para vocês, né? Eu aprendi, não tem tanto tempo assim, bom, deve ter uns 10 anos que eu entendi o que que era Vesak, né? Acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar nessa palavra, nessa história. E aí, quem nunca ouviu falar, coloca aqui no chat. Nunca ouvi falar. E eu vou contar para vocês que história é essa, né? Mas antes disso, eu também, bom, eu sou astróloga. O Vesak, ele não tem só a ver com astrologia. Como eu estava falando, tem a ver com todo um campo magnético, cósmico, espiritual, vibracional do planeta. É um evento espiritual, espiritualista, né? Mais do que astrológico. Mas claro que ele tem um contexto astrológico e vocês me conhecem, eu sou astróloga. Então eu vou trazer todo esse contexto astrológico também. A gente vai olhar para esse mapa dessa lua cheia, né? E essa lua cheia vai acontecer amanhã, dia 12 de maio, às 13 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Quem tá aí em outros países tem que fazer a conversão, né? Então veja aí qual o fuso horário e vai ser nesse horário convertido. Depois, se vocês precisarem de ajuda, eu ajudo vocês a converterem para o horário de vocês. Eu recomendo que nesse horário, amanhã, você, se for possível, né? Se você não estiver dirigindo no trânsito ou alguma coisa assim, você pare um instantinho, pare, feche os olhos, se conecte, porque realmente é um momento muito único. É uma lua cheia muito especial. É um momento que seria como um momento de revelação, um momento de bênçãos, um momento de travessia, um momento em que o céu se abre para gente. É como se abrisse um portal, né?
convidando a todos nós a nos lembrarmos que somos também pontes entre esses mundos. Afinal de contas, que somos seres espirituais fazendo uma experiência na matéria, né? E aí eu trouxe um texto sobre o Vesak, pesquisando, né? Eu trouxe um texto sobre o Vesak, eu vou ler para vocês, tá? Há momentos em que o céu se curva sobre a terra, em que os véus se tornam tão finos que quase podemos ouvir o chamado das estrelas em nossa própria respiração. A lua cheia de Vesak é um desses momentos. Vesak é, antes de tudo, um encontro sagrado, uma celebração ancestral que nasceu no coração do Oriente, nas tradições do budismo, para honrar Buda Siddhartha Gautama, aquele que nasceu, se iluminou e transcendeu sob a mesma lua cheia do mês de Touro. Dizem que nesse dia, no Vale do Vesak, oculto nos Himalaias, o Buda retorna, não com corpo, mas com presença. Ele derrama bênçãos sobre toda a terra, como se abrisse um cálice invisível do alto dos céus e de lá jorrasse luz, sabedoria e compaixão para toda a alma viva. Mas há mais. A tradição esotérica nos ensina que este momento não pertence a nenhuma religião, ele pertence à alma da humanidade. Nesse dia, Buda e Cristo se unem em espírito, como dois grandes pilares da consciência planetária. Buda, a luz da mente desperta, Cristo, o fogo do coração compassivo. Juntos abrem as portas para a hierarquia de luz, os mestres ascensionados, os guias invisíveis que sustentam a evolução do planeta. E por que esse momento acontece com o Sol em Touro e a Lua em Escorpião? Porque é o momento do ano em que o céu reflete com exatidão o mistério da alquimia espiritual. Touro, o signo da matéria, da terra, do corpo, do valor, da paz. Escorpião, o signo da alma, da morte, do renascimento, da transmutação. A luz do sol em Touro ilumina a profundidade da lua em Escorpião. E ali, nesse espelho sagrado, o que está escondido pode se revelar. É o momento de unir corpo e alma, céu e terra, céu e submundo, coração e consciência. Nessa noite somos chamados a um estado de receptividade profunda. Nessa noite não, vai ser durante o dia, né? Mas somos chamados, nesse momento somos chamados a um estado de receptividade profunda. Como se a alma, em silêncio, erguesse uma taça invisível e dissesse para esse cálice que derrama essa luz: eu estou pronta. Pronta para receber a bênção. Pronta para lembrar quem eu sou. Pronta para servir com o que tenho de mais puro. O Vesak é um chamado, não para aprender algo novo, mas para lembrar o que a alma sempre soube, que somos pontes, que somos templos, que somos luz. E quando nos reunimos, mesmo à distância, mesmo online como a gente está agora, para meditar juntos nessa lua, nessa pré-lua, algo se acende na malha planetária. Um novo código entra, um novo tempo se aproxima. E cada um de nós, em sua vibração, se torna um raio desse despertar. Então relaxa, respira fundo e deixa que a sua alma se lembre da luz que ela veio buscar. Esse é o texto que eu trouxe para essa noite. E aí é isso, gente. A gente está falando aqui, olha que interessante. A gente está falando aqui de uma ponte entre mundos, como um arco-íris, né? O arco-íris é uma aliança do sagrado, né? Então essa ponte entre mundos que conecta o divino com o humano, né? Conecta o espiritual com a matéria. E olha que curioso que essa semana foi anunciado, foi eleito, foi convocado um novo pontífice. Vocês sabem o que é o significado dessa palavra? Pontífice é a ponte entre mundos. Eu não consigo acreditar que existe coincidência nesse mundo. Então, para mim, não é coincidência. Para mim, tem algo muito potente em curso desse momento de transição planetária,
né? A gente tem aí um novo pontífice trazendo uma nova espiritualidade, uma nova, enfim, forma, um novo olhar, uma nova guiança, né? Então, isso não é pouca coisa, né? É muito sério, é muita coisa. Outro ponto muito importante que a gente falou aqui, a gente não está falando de uma data religiosa conectada a uma religião do budismo ou do cristianismo ou da Igreja Católica, porque eu estou falando do Papa. Não é sobre isso. A gente está falando de muito mais. Tem uma conexão acontecendo. Tem uma nova era em curso, em transição. A gente está vivendo isso. E esse céu, desse momento, essa lua cheia, ela está trazendo isso de uma forma muito forte para gente. A gente está falando, né? Aqui nesse texto falou dessa conexão aí, dessa presença de Buda, Cristo, dessa hierarquia da luz, desses seres ascensionados que estão todos trabalhando para esse despertar coletivo, esse despertar da alma humana. E a gente está podendo viver isso. Então, voltando aqui a falar um pouquinho, né? Vou dar uma pincelada aqui um pouquinho sobre o Papa e sobre esse momento. Essa nomeação, assim, eu amo o Papa Francisco, né? Eu, assim, acho que ele fez um trabalho maravilhoso. E quando teve a anunciação do Papa Leão XIV, eu fiquei, nada vai chegar ao que foi o Papa Francisco, né? Mas depois de olhar e de investigar e de ver o missionário que é esse homem, a força dele, a inteligência, a potência, o que ele está trazendo de potente, eu estou percebendo essa nomeação não simplesmente como mais uma nomeação, mas como um símbolo mesmo, atual, de um novo tempo espiritual. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar sobre a entrada de Netuno, quando eu abrir o mapa aqui, né, o mapa astrológico dessa lua, a gente vai falar um pouco sobre a entrada de Netuno, que é o planeta da espiritualidade, em Áries, que é o planeta dos novos começos. E aí é muito simbólico. Netuno leva 200 e não sei quantos anos para entrar no signo de Áries. E ele entra no mesmo mês, no mesmo período que tem essa transição de papados, né? Com esse novo papa. Então a gente está vivendo realmente o nó do norte em peixes, que é o signo da espiritualidade, a bússola do céu nos apontando para um novo tempo de uma nova espiritualidade. Não dá para deixar muita dúvida, né? Então a gente está vivendo esse novo tempo espiritual e a chegada desse Papa é um pouco esse símbolo, né? E aí eu volto aqui nesse ponto que eu acabei de falar. A palavra pontífice. O Vesak é ponte. Então o pontífice é esse cara que faz a ponte entre o céu e a terra. Não tem como ser coincidência, né? Essa nomeação desse novo Papa, exatamente na mesma semana do ciclo da lua cheia de Vesak. É o céu mostrando pra gente que novas pontes precisam ser construídas. Que fé, coragem, compaixão precisam andar juntas. E que a gente é parte de tudo isso. O que vocês acham disso? Agora que estou vendo aqui que pediram para repetir o horário, a Filipa colocou, que bom. Então escreve aqui no chat. Eu vou abrir aqui esse mapa. Eu sei que na hora que eu abro o mapa vira um pouco de astrologuês, mas é importante a gente olhar, porque tem umas chaves aí nesse mapa e que é bom a gente olhar juntas. Eu vou compartilhar aqui, vocês só me certificam se vocês estão enxergando o mapa. Estão conseguindo ver o mapa aqui, Vesak, né? Aqui o horário, ó, 12 de maio, às 13h55. Sol em touro, lua em escorpião. Isso aqui é um eixo, né? É sempre, toda lua cheia é um eixo. O sol tá num signo e a lua tá no signo oposto. Por isso que ela tá lá toda iluminada. Ela tá recebendo como um espelho, ela tá lá inteira, recebendo de frente toda a luz do sol. E eles trazem os eixos opostos, os signos opostos dentro de um mesmo eixo, trazem alguns conceitos opostos. E quais são esses conceitos aqui, né? Desses dois signos? Touro, o signo do corpo, da terra. Vocês continuam vendo o mapa? Ainda tá aparecendo? Sim, tá.
Então, o touro é o signo do corpo, da terra, dos valores, da vida, né? Da matéria. É o signo mais conectado. É o primeiro signo de terra, né? É, e tem todo essa a segurança de touro, o trabalho, sabe? O plantar, o colher, se nutrir da terra, o prazer da terra, da vida, né? O fruir da vida com os cinco sentidos, com o prazer, com o alimento, com o afeto, com as conexões mundanas, tudo isso. É o signo que fala da gente cultivar essa presença, cultivar o nosso entorno. A paz, o silêncio, o enraizamento, tudo isso tem a ver com o touro. O enraizamento, essa nossa conexão com a terra, a mãe terra, né? O escorpião, ele já tá falando, ele já fala sobre morte e renascimento. É o signo alquímico das transformações. Então, se a lua tá ali em escorpião, ela tá iluminando o inconsciente. Ela está revelando essas emoções guardadas, reprimidas, os nossos desejos mais profundos, tudo que pode ser transmutado em poder espiritual, porque Escorpião também fala da transmutação, né, para a espiritualidade. E no Vesak, a gente está falando desse eixo. Esse eixo é o que está fazendo o canal entre os planos. O Buda, a luz da mente, Cristo, o fogo do coração, e essa luz descendo aqui, né? A luz descendo para a matéria e tocando essa lua. Então tem uma potência muito forte. Aí eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma chave. Sol. E quem é esse carinha aqui do lado do Sol? Ó, esse azulzinho. É Urano. Urano é o revolucionário. É o cara que faz as transformações, as revoluções profundas, muitas vezes inesperadas. E isso aqui é muito forte, isso significa iluminação. Se eu estou falando que esse é um eixo de iluminação, é um momento de iluminação, essa iluminação, ela é súbita, ela quebra padrões, ela é disruptiva, ela vem, ó, para quebrar o que está aí. Essa iluminação, ela pode chegar para a gente como um insight inesperado, uma ruptura de velhos padrões, de velhos conceitos, uma reviravolta, um despertar espiritual mesmo, um despertar que vem de um choque de lucidez. Não dá mais para a gente ficar no velho. Isso é uma chave aqui desse Vesak. É uma chamada para a gente viver a espiritualidade de uma forma encarnada, livre, autêntica, relacionada com esse tempo que estamos vivendo, né? A gente tem aqui outro ponto muito importante, os nodos lunares aqui. Nó do sul em Virgem, nó do norte em Peixes. Era sobre isso que eu tô falando. O nó do norte, ele aponta a direção do planeta, ele aponta a direção que a gente tem que ir, ele aponta para o que a gente está precisando olhar. Esse aqui é o mapa do trânsito atual, né? Então é um chamado para a humanidade olhar para Peixes, para a espiritualidade, para a compaixão, para a fé, para o amor, né? Para a sensibilidade. É uma direção evolutiva, espiritual, que fala de compaixão, que fala de intuição, que fala dos valores que não são só terrenos, né? Que fala dos sentidos sutis, que fala das percepções extrasensoriais. E olha aqui que esse nodo, ó, aqui nó do norte, né? Ele tá falando, fazendo um sextil para o Sol, que está conjunto aqui a Urano, e ele está fazendo um sextil para a Lua, que está em Escorpião. Um sextil não, desculpa, um trígono, né? Então, o nó do norte fazendo um trígono para a Lua e um sextil para o Sol. O nó do sul fazendo um trígono para o Sol e um sextil para a Lua. Tá vendo que forma um retângulo aqui? Mas isso aqui é muito, muito, muito potente, porque eu estou envolvendo os nodos lunares nessa lua cheia. Isso significa o destino acionado, envolvido, atuando junto com a gente,
né? É o céu que está apoiando a gente para a gente viver esse chamado, para a gente viver esse equilíbrio entre o serviço de Virgem lá do Nó do Sul e a rendição de peixes, a entrega, o caminho espiritual mesmo de peixes. Então esse é o caminho, né? E aqui eu tenho uma quadratura, ó, Júpiter, tá vendo? Júpiter está em Gêmeos, né? E ele faz uma quadratura para quem? Para quem? Para quem? Para os nodos lunares, para o nó do norte em Peixes e para o nó do sul em Virgem. E o que que significa isso? Né? Essa quadratura aqui isso significa, aí Júpiter ele amplia, ele expande, né? E aí, se ele está em Gêmeos, é comunicação. Então, é um excesso de informação, de comunicação, de um fala-fala, de um blá blá blá, de palavras, de informações, e isso pode gerar a gente, pode trazer uma dispersão, pode atrapalhar para a gente esse momento tão importante evolutivo. E é por isso que eu estou sugerindo aqui que nesse momento da lua cheia a gente consiga silenciar um pouquinho, a gente consiga silenciar a alma, a gente consiga silenciar a mente para ouvir a alma, né? Para a gente consiga se conectar, fazer uma meditação, fazer uma oração, se aprofundar, né? Porque isso é muito importante para que a gente, toda a quadratura é um aspecto de desafio, né? De pressão. Então é para a gente sair dessa pressão, desse excesso de comunicação, certo? Que mais que a gente tem aqui nesse mapa? A gente precisa olhar para os regentes. Regente do Sol, que está em Touro, lembra disso? É Vênus, que está em Áries. O regente da Lua, que está em Escorpião, tem dois, né? Tem Plutão, que está aqui em Aquário, mas também é Marte, que está onde? Em Leão. Papa Leão 14. Olha só. E o Marte, que é o nosso guerreiro interno, ele tá aqui no signo de Leão e ele tá, ó, fazendo um trígono para Vênus. Eles estão unidos aqui, conectados. Eles estão jogando junto, masculino e feminino, né? Essas potências, essas forças. E isso quer dizer muita coisa. Porque o regente do Sol, em Áries, mostra, né, da espiritualidade está começando com um ato de coragem. Áries é coragem, né? E se eu tô falando, esse regente de Marte, da Lua, né, que é Marte, é o guerreiro do coração. Ele tá defendendo o que a gente ama, com nobreza, com brilho, com protagonismo, são os valores de Leão. E aí a junção, esse trígono, ou seja, trígono é um aspecto fluido, né? Então esse trígono desses dois significa amor e desejo caminhando juntos. A gente funcionando com isso aqui juntos. Essa lunação, ela ajuda a gente a nos alinharmos, alinhar os nossos valores pessoais. Lembra disso, né? Valores, Vênus, com ação. Alinhar o nosso desejo com a nossa missão, com o fazer, com o acontecer. E aí, qual é o outro regente? É o Plutão, que tá aqui, ó, em Aquário. Ele tá retrógrado e ele tá fazendo uma quadratura com Mercúrio. Então, a gente vê que tem um conflito interno, né, entre razão e sombra, entre os saberes da mente, que aí é esse Mercúrio que está em Touro, e esse chamado da alma. O Plutão retrógrado vai forçar a gente, e isso é muito bom, isso continua sendo uma ajuda do céu, a revisar coisas, padrões velhos, estruturas que não funcionam mais, estruturas de poder, estruturas de controle. Quem que está controlando a verdade? É um tempo da gente libertar, Aquário, liberdade, libertar a nossa voz. Só que não é libertar a nossa voz, assim, ao Deus dará lá do Júpiter em Gêmeos. É libertar a nossa voz com profundidade, com consciência. E aí outro aspecto que é muito importante é a gente olhar aqui, ó, para o Netuno. Lembra que eu falei? Netuno é o regente de Peixes, onde está o nó do norte. É o planeta que rege a espiritualidade como um todo. Ele está acabando de entrar em Áries. Ele entra em Áries pela primeira vez desde 1862.
Isso é muito tempo, gente. E ele tá em Áries dessa vez, significa uma nova forma de fé. Uma nova forma de manifestar a fé, a espiritualidade. Uma forma mais ativa, mais direta. Uma forma de manifestar meio guerreira da luz. Marte em Leão aqui. É sermos guerreiros da luz, né? O Saturno, ele tá aqui em Peixes, ó. Também, Saturno passa 2 anos e meio em cada signo e ele tá se despedindo de Peixes, mas ele tá exatamente no momento fazendo uma conjunção com o nó do norte e com o próprio Netuno. O que significa isso? É um ciclo de maturação que tá terminando, tá se concluindo. E essa conjunção entre esses três aqui, ela está simbolizando que o caminho do coletivo, ele está se fundindo ao chamado do espírito. A hora é agora, é o céu dizendo pra gente. Chegou a hora, né? A nova era, ela não é mais um conceito abstrato, ela tá aqui e agora. Então essa é a mensagem do céu, desse céu aqui, dessa lua de Vesak. Esse mapa, ele não é só interessante, rico, ele é um chamado, gente. Ele é um chamado para a gente deixar para trás a distração, o medo, a hesitação. Ele é um chamado para a gente encarnar a fé. De verdade, esse Netuno em Peixes, em Áries aí. A coragem, a entrega. É o céu se abrindo. E o nosso coração ouvindo. E a nossa alma tá pronta, né? E aí? Quem tá aqui, quem daqui tá pronto para atravessar esse portal? Vamos junto? De mão dada, todo mundo? Vamos atravessar esse portal porque é muito forte, é muito bonito. Perguntas, dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa sobre o mapa? Eu vou destacar aqui mais uns pontos ainda. Vamos ver, tem perguntas aqui. Ó, a Sandra tá falando, vamos junto. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ninguém solta a mão de ninguém. A Tereza tá dizendo que concorda com tudinho. Faz sentido, sente-se a mudança no ar. Pois é, eu sinto. Vocês sentem? Né? E é tudo, assim, é tudo tão costurado, é tudo tão arquitetado, né? Então, de tudo isso que a gente falou aqui, vamos lá para uns pontos que eu sinto que são muito importantes. Então, essa questão do Sol com Urano é uma mudança de valores, é reinvenção de espiritualidade. A Lua em Escorpião, né? Que é a Lua de Vesak, sempre a Lua de Vesak é em Escorpião. É profunda purificação emocional, é despertar de consciência, despertar da alma. Por isso que é a Lua da iluminação do Buda, não é à toa, né? E outro ponto muito importante, esse nó do norte em Peixes. A direção da alma é espiritual. É sobre isso, gente. A gente tem que ter isso em mente. Ah, o som tá picado. Será que a minha internet tá com algum problema? Para mais alguém? Tá, para todo mundo tá? Não? Tá. Então, Cris, talvez seja aí, tá? Bom, é isso. A gente tá aí à mercê da internet, né? Também. Uma coisa muito importante também que a gente viu aqui é essa questão da quadratura T de Júpiter. E se eu estou falando de Júpiter, que amplia tudo, e ele está em Gêmeos, que é a comunicação, é para a gente ter um discernimento em relação ao que importa em termos de silêncio interior. A gente conseguir ficar um pouquinho sozinho, sabe? Eu sei que tá difícil nos dias de hoje, né? Eu mesmo, às vezes, fico com dificuldade de conseguir ter momento, né, de silenciar totalmente. Esse Netuno em Áries, ele também fala muito pra gente. E ele tá fazendo conjunção com Saturno e com o nó do norte. É a nova era, gente. É um tempo de uma fé que não é passiva, é ativa. Então a gente tá para fazer isso acontecer. E o Vesak, ele tá falando, ele é esse momento, né, em que o plano, se o Vesak é um momento em que o plano espiritual toca a Terra, cria essa ponte, esse arco-íris, essa aliança, e está trazendo bênçãos, visões, alinhamentos para o nosso caminho de alma coletiva. Então, a gente está de frente para a própria luz, mas só para quem tiver presente.
para quem estiver na presença, né? Para quem estiver conectado. Eu sinto que se você tá aqui, alguma conexão você tá fazendo, né? Você já não tá, né? Você não tá vendo o Faustão, você tá aqui numa live, numa roda de astrologia pra gente falar de Vesak. Então você tá ouvindo esse chamado. Maria Inês fala que tá pronta, já sente as mudanças, mas o silêncio interior é um grande desafio para uma geminiana, né, Maria Inês? É um grande desafio. Com Júpiter passando no nosso signo, né, ainda fica mais desafiador ainda. Então, se a gente tem nesse mapa, esse mapa é muito importante. E aí, olha só, gente, essa escolha do Papa, né? Nesse momento, 2025, justamente nesse tempo, eu sinto que é um sinal visível de uma reorganização espiritual do planeta, né? Um novo pastor, um novo símbolo. E esse nome Leão, aí a gente entrando no campo do simbólico, né? A gente está falando de um nome que remete à coragem, à, à força do coração, né? Leão tem muito essa força do coração. Coração que lidera. É um arquétipo solar, o leão. Aí eu não consigo deixar de olhar para o arquétipo do signo de leão, né? Então, e esse número 14, ele é o número do arcano temperança no tarô. Exatamente o que faz a alquimia, o que integra os mundos. Vocês lembram da figura da temperança, que é um anjo segurando uma ânfora de um lado e temperando essas águas? É exatamente essa conexão entre os dois mundos. Então a gente está falando de uma mensagem codificada, de um símbolo oculto aí. A gente está falando da fé e da ação juntas, agindo, né? O sagrado pedindo caminho, pedindo saída, pedindo espaço, né? E aí no mapa, olha que curioso, a gente olhar para esse Marte em Leão. E Leão é o regente da Lua, que ela está em Escorpião. Marte é o regente da Lua, né? Porque ela está em Escorpião. E esse trígono entre Vênus e Marte. O guerreiro do coração e a deusa da iniciação. Estão juntos, né? Então a gente tem muita conexão. Esse mapa que a gente acabou de olhar aqui juntos, ele é um fio condutor, ele tá alinhavando o céu e a terra. Tá alinhavando o místico, o esotérico e o institucional, digamos assim, a instituição religiosa, né? E é um mapa do Vesak. Ele está unificando esses dois polos. O plano invisível do Vesak, com a sua energia sutil, etérica, búdica. E do outro lado, esse plano terreno aqui, de uma igreja aqui desse planeta, né? Escolhendo um novo papa. Então, um símbolo terreno de uma fé institucional. E aí, entre esses dois, tem um fio dos céus aí, esse Urano em conjunção ao Sol, trazendo um novo código, né? O Plutão retrógrado em Aquário, confrontando velhas verdades, né? Segredos que precisam vir à tona. A gente está vivendo um tempo entre mundos. Tudo isso que a gente está vendo aqui junto são sinais, né? A Terra está respondendo a isso, que todo mundo está colocando aqui no chat, né? Que está sentindo. A gente está sentindo isso. A Terra está respondendo. O Buda está derramando luz sobre o planeta. E o novo Papa é nomeado. A espiritualidade está se libertando de templos fechados para viver no corpo, no coração, na ação, lendo aura, sonhando, fazendo reiki, se doando, né? Essa lua cheia, ela é um portal mesmo entre o invisível e o que está manifestado aqui na Terra. E aí é isso, que cada um de nós possa ser esse canal, né? Lembra quando a gente está fazendo a meditação das rosas, que no primeiro chakra as energias da Terra se fundem com as energias do cosmos? Acontece uma pequena troca, né? Então, é essa aliança entre céu e terra, seres espirituais numa experiência na matéria. Ana Paula está falando aqui que nas últimas semanas está sentindo muita coisa forte internamente. E ouvindo, tá fazendo sentido. É isso, gente. É isso. Eu também.
Tem outras pessoas dizendo aqui que também. Que mais, gente? Que mais? Mais perguntas? O que que vocês querem, sem entender, trazer, de perguntar, de comentar? O que fazer para o Vesak? É muito potente. Então, eu já dei aqui uma dica, né? Eu quis fazer hoje, antes do Vesak acontecer, exatamente para deixar vocês antenados aí com esse horário, com esse momento. Bom, o horário exato é esse que eu falei para vocês, às 13h55 do horário de Brasília, né? E aí, se for possível, nesse horário, você conseguir parar o que você estiver fazendo e silenciar um instante e fazer uma prece e se conectar com o que é sagrado para você. Deus, a fonte, o ser supremo, como você quiser chamar. Se você quiser fazer uma leitura da aura, uma autoleitura, se você quiser fazer rezar um terço, se você quiser fazer a meditação das rosas, se você quiser acender uma vela, é, fazer o ritual que você quiser. Dessa vez eu não trouxe exatamente um ritual. Se conectar, né? Quem tem a oportunidade de se estar perto da natureza, né? De se conectar com a natureza, dar um mergulho, colocar as mãos numa água corrente, faça. Faça isso, porque vai ser muito potente. Porque lembra que o Sol está em touro, então tem a conexão com o planeta, com a matéria, né? E com o espírito, com a lua escorpião. Então faça uma prece, faça. E os desejos também é um portal. Escolhe um desejo. Onde é que você quer estar daqui a um ano, no próximo Vesak? Vesak tem todo ano. Por incrível que pareça, todo ano, na lua cheia de touro, que é a lua cheia escorpião, a gente, 13h55, Ana Cris, exatamente. Todo ano tem. Então eu te traria essa sugestão. Escreve uma carta para você no Vesak do ano que vem, com todos os desejos que você quer realizar. E aí, você conseguiu? Você realizou? Você deu os passos na direção da sua própria transformação nesse próximo ano, aproveitando da energia desse portal? Aproveita isso, sabe? Escreve as suas intenções. O que você está querendo realizar, manifestar? Eu sei que a Nicole, por exemplo, está super querendo um emprego novo, né? Uma mudança, mudança de carreira, uma transição de vida, se conectar de verdade com a abundância, né, Nick? Com a abundância, com o seu propósito, sendo o que você é, com a sua música, com os seus dons e talentos, entregando seus dons e talentos para o mundo. Se conecta forte com isso. Pensa que nesse momento o céu está aberto para você, ele está fazendo a ponte. Então se abre para isso. Quer falar, Nick? Pode Boa falar. noite, gente. Boa noite a todos, a todas. No início, quando você começou a falar, né, dessas mudanças, né, da espiritualidade e tudo mais, me veio isso, né? Falei, Nicole, acho que chega, tá na hora de se entregar, né? Chega de ficar cozinhando em banho-maria, sabe? Chega de ficar me lamentando, coisa assim. Acho que tá na hora de aproveitar o melhor que essa energia tem para ajudar, né, nessa mudança. Acho que é isso que eu Exatamente senti. isso, Nick. A reclamação ela não leva a gente, né? Eu sei Uhum, que às vezes é difícil, é duro falar isso, não é fácil, né? Na hora do vamos ver, não é fácil. sim, Mas assim, é mudando mesmo a sua postura em relação a tudo. sim. Tudo Em que relação ao medo também, né? em relação ao Chega de sentir medo. medo, chega. Né? Aproveita, Solta, né? entrega. Aproveita esse Plutão aí que está completamente transformador para mudar, romper esses velhos padrões e muda. Faça isso, Nick. Escreve uma cartinha, um textinho, uma listinha de coisas que você não quer mais. E depois escreve o que você quer, qual a direção que você quer seguir. E segue, sabe? Vai em frente. Porque é isso, a gente sai da vítima, a gente se autorresponsabiliza Sim. pelo que a gente está fazendo, né? Uhum, E a gente é co-criador, a gente sabe disso. Se tudo isso está vindo para você, os desafios estão vindo, é para o seu aprendizado. E aí você está tendo essa oportunidade de ter acesso a essas informações, a essas mudanças, né? Participar dessa mudança planetária com consciência. E você tá num caminho espiritual super bonito que eu sei, né? Se trabalhando,
meditando, fazendo tudo que você pode, né, dentro das suas limitações, mas avançando no que você pode. Então, a hora é essa. Cocria, aproveita essa ponte, aproveita essa abertura, faz o seu pedido para Buda, para o Cristo, para o Ser Supremo, Deus, a fonte, o que você quiser chamar, e entrega que vai vir. Viu, Nick? Amém. Obrigada, Adri. Obrigada a você, querida. Quem mais quer comentar alguma coisa? Quem mais quer falar sobre o que que vai fazer nesse ritual de Vesak? É tempo de milagre, gente. A gente está vivendo um tempo de milagres, então acredite nos milagres. A gente está vivendo um tempo que é muito diferente de tudo que já foi vivido aí nos últimos períodos. É um tempo da gente estar muito alinhado, da gente estar muito coerente com a gente, da gente estar muito conectado com a nossa verdade. Quanto mais conectado a gente estiver com a nossa verdade, mais a gente vai estar remando nessa direção. Lembra que nó do norte em peixes, né? Nessa direção da essência, da espiritualidade, do sagrado, né? Não tem mais o velho modelo, sabe? Aquele modelinho lá antigo da American Way of Life, né? A pessoa lá com todas as coisinhas e tal. Acabou isso, né? A gente agora está vivendo um tempo de espiritualidade. Pode falar, Marinês. Abra o microfone, seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. Então, uma sugestão para quem é reikiano aqui e está no nosso grupo é fazer o reiki de 1 minuto amanhã, nesse horário, porque às vezes a gente não pode parar muito no meio do dia, mas 1 minuto de reiki eu acho que geral vai conseguir, né? Muito bom, Marinês. Muito boa a dica, muito boa a sugestão. Exatamente, faz o que você pode. O reiki de 1 minuto ele é maravilhoso, porque o que que o reiki faz? Quando a gente acessa o reiki, a gente é canal para a energia divina. E é exatamente esse o sentido do Vesak, essa ponte, esse canal, né? O canal para a energia que está disponível aí, a energia universal. Então faça o reiki de 1 minuto, né? Aproveita. A Maria Ivânia está falando que tem praticado o silêncio. Acho que essa energia é para amanhã. Muito bom, Maria Ivânia. Se você puder, maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Maria Inês, pela sua sugestão e pela sua dica. A Cris está dizendo: gratidão por essas dicas de conexão com essa data tão forte. Sigamos juntas. Muito bom. Vocês já conheciam o Vesak? Já sabiam do que se tratava? Muita gente falou aqui no chat que não. Não, né? Então, agora passa a ficar ligado aí nessa data, nesse momento auspicioso de portal, de abertura, de conexão. A Érica está falando que não conhecia. A Cris está falando que sim, que já conhecia. Pois é uma data forte. Existe o Festival de Vesak, né? E essa tá especialmente aí recheada de simbolismos, né, para todos nós. Ok, gente. Então, acho que vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer informação. Bom, aproveitando aqui para trazer para vocês que em julho a gente vai ter curso presencial de astrologia aqui em Alto Paraíso de Goiás. Inclusive, Maria Inês já está inscrita, a Dalto já está inscrita, tem algumas pessoas que já estão inscritas, ainda tem vagas, mas vai ser maravilhoso. A gente vai rever um pouquinho desses conceitos de astrologia, mas a gente também vai entrar em temas muito interessantes, né, dos princípios da astrologia kármica. E aí, a gente vai fazer mais do que entender o que é signo, planeta, darará. A gente vai olhar no nosso mapa e a gente vai se conectar com isso. Vai ser um curso para ativar coisas do nosso propósito, da nossa autotransformação, da nossa evolução pessoal, né? Da gente co-criar com as energias que a gente tem disponíveis no nosso mapa. Então vai ser incrível. Vai ser no dia 5 de julho, que começa, de 5 a 7 de julho, chegada no dia 4, saída no dia 8, aqui em Alto Paraíso, com direito a banho de rio, banho de cachoeira, observação do céu. A Marília tá falando que quer curso presencial de astrologia na Casa Aura Rio. Quem sabe quando eu estiver aí pelo Rio, né, Marília? Vamos ver, vamos ver. De repente eu faço, sim, pelo menos um encontro. Vai ser muito legal. A Cris está falando gratidão por abrir seus Dia das Mães para nos receber. Ô, gente, eu que agradeço também, todas vocês. Então, lembrando que tem esse curso presencial,
Lembrando, quem tá pela região de Brasília vai ter a Mystic Fair no próximo final de semana. E a gente vai estar lá, a Escola da Aura vai estar lá com reiki, com sonhos, com astrologia, com Rodada Beija-Flor, com tudo isso e muito mais. E vai ser muito lindo também. E tem a roda. Quem chegou aqui por outro canal sem ser a nossa roda de astrologia, a gente tem um grupo de WhatsApp. E aí me manda uma mensagenzinha no privado para eu te adicionar no grupo, tá? Eu acho que todo mundo aqui tá no grupo, mas quem não tiver, fala aí porque eu coloco a gravação lá, a gente conversa mais e se aprofunda mais. Tá bom, gente? Feliz Dia das Mães para vocês. Boa noite de domingo. Boas conexões aí. Se conectem com a Lua. A Lua deve ter nascido já, lindona. Vai lá ver a Lua. Corre ver a Lua. Corre e olha pro céu. Um beijo, gente. Amo vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.